A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e estamos a gravar na quinta-feira, dia 18 de janeiro. Comigo tenho a jornalista Teresa de Sousa. Olá, Teresa. E hoje, na nossa companhia, está também a professora Madalena Rezende, especialista em estudos europeus na Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindo, professora. Aproveitando a presença da professora Madalena, vamos então hoje começar por um tema diferente daqueles com que temos começado as nossas conversas e o nosso podcast. O debate e a discussão sobre a proibição do Partido Nacionalista Alternativa para a Alemanha recomeçou na semana passada, depois das notícias de uma reunião em Potsdam entre dirigentes deste partido, que na verdade conta com mais de 20% das intenções de voto em várias sondagens, e personalidades da extrema-direita violenta, tendo discutido planos de reimigração de imigrantes, mas até de alemães não assimilados. Começando então pela professora, o que é que sabe deste encontro e que risco representa num país que tem uma das taxas de imigração mais altas do mundo? Bem, foi um encontro de facto com um simbolismo muito acentuado. Ele teve lugar exatamente em Potsdam, muito perto do local onde teve lugar a famosa Conferência de Wannsee em 1942, quando o partido nazi, parte do partido nazi, fez a solução final, que era exatamente exterminar os judeus de forma permanente. E, portanto, esta reunião veio realmente trazer ao de cima a seriedade que é para a Alemanha a questão do antissemitismo, a questão do racismo, que é, e a luta contra isso, sendo de facto uma peça fundamental da identidade democrática alemã pós-45, estando obviamente consagrada na Constituição de 1949 e, portanto, levantando mais uma vez este debate sobre a possível ilegalização da AfD e, portanto, obviamente que em termos políticos uma solução com custos altíssimos, uma ideia bastante pouco consensual, mas de facto o próprio debate demonstra até que ponto é que na Alemanha estas questões do antissemitismo, do racismo e exatamente também ideologias antidemocráticas são levadas muitíssimo a sério. Desse ponto de vista, já este debate nos demonstra o problema que se está a levantar para o sistema político alemão com a subida deste partido nas sondagens. Teresa, esta possibilidade de ilegalização, ontem o vice-chanceler alemão disse que isto era muito arriscado e que só se deveria ir para este caminho se houvesse uma certeza absoluta de que o tribunal aceitaria isto, porque há o risco disto, no fundo, vitimizar o partido e de contribuir para o seu ainda maior crescimento. Teresa, é possível proibirmos um partido neste contexto? Isso aí, em relação à Alemanha, a questão é, como a Madalena estava a dizer, constitucional e, naturalmente, na Alemanha a ascensão de um partido com estas características põe, para usar uma linguagem mais popular, põe toda a gente muito nervosa, ainda mais nervosa que nas outras democracias europeias, e nós sabemos porquê. Eu acho que o que disse o vice-chanceler, que é também co-líder dos Verdes, Robert Habeck, é bastante sensato. Abria-se um processo cujo destino não era certo e permitia à AfD vitimizar-se e, porventura,
angariar ainda mais apoios. Isto é fundamentalmente um debate político, e esse debate político neste momento transferiu-se, acho eu, para uma realidade nova, que é vai manter-se ou não se vai manter na Alemanha aquilo que aconteceu até agora, e sobretudo aconteceu muito no tempo ainda, nos anos finais da chanceler Merkel, vai manter-se ou não a possibilidade de manter um cordão sanitário intransponível à volta da AfD. Ora bem, isso é uma questão que vai depender sobretudo da resposta que a CDU-CSU, que o partido do centro-direita, que era o partido Merkel, der a essa questão. Ora, o que nós sabemos é que há eleições estaduais federadas este ano em 3 estados alemães, todos do leste, onde a AfD está em primeiro lugar nas sondagens, a Turíngia, a Saxónia e o Brandenburgo. Na Alemanha, pelo próprio sistema eleitoral, é raro os partidos vencerem nos estados por maioria absoluta, e a nível federal também, e isso pode vir a pôr a questão da aliança ou da viabilização de um governo da AfD pela CDU-CSU ou vice-versa. Isso é uma questão nova na Alemanha e ninguém tem uma resposta clara para isso, mas põe a questão do cordão sanitário se manter ou não se manter. Eu lembro-me que o novo líder da CDU-CSU, Merz, quando chegou à liderança do partido, que foi em 2021 ou 2021, é recente, disse que ia virar o partido um pouco para a direita e que isso ia rapidamente reduzir a expressão da AfD, que naquela altura tinha 14%, a metade. Ora bem, 2 anos ou 3 depois, ela não está em metade, está no dobro. Portanto, a sua estratégia de alguma maneira falhou, e isto abre um problema novo na política alemã, que é muito interessante, embora nós saibamos que noutros países da União Europeia, que não na Alemanha, na Suécia, Finlândia, na Itália, partidos populistas, nacional-populistas, hoje já ou apoiam governos de centro-direita ou mesmo estão incluídos em governos de centro-direita. Madalena, voltando agora a si, e esta pergunta eu deveria ter feito no início, o que é a AfD, para quem não está tanto por dentro da conjuntura política alemã, e como é que cresceu, ao ponto de ter agora 20% nas sondagens? Que partido é este? É um partido que nasceu durante a crise do euro, um partido que nasceu exatamente contra os países da Europa do Sul que gastavam, que não tinham, e que, de facto, ao princípio não tinha este nacionalismo étnico aguerrido que tem hoje. Era um partido conservador, liberal, enfim, em termos económicos, e com uma ala mais nacionalista, mas que era mais secundária. Durante toda a crise do euro foram eles que estiveram aos pés, enfim, a pressionar o governo alemão para posições duríssimas em relação à Europa do Sul, das quais nos lembramos muito bem, não é? Já fomos vítimas delas. Absolutamente. Com o fim da crise, esta ala mais à direita, claramente nacionalista, e mesmo forças racistas ligadas a movimentos de juventude de caráter absolutamente extremista, muito baseado na Alemanha de Leste, na antiga RDA, onde toda desnazificação que teve lugar no período pós-guerra não teve lugar, porque estavam num país comunista onde estas questões não se punham, e onde, portanto, o nacionalismo alemão é muito mais aceito, é muito mais socialmente mais arraigado. De certa maneira, na tradição da Europa de Leste, estas questões étnicas são
fundacionais para a identidade das populações, e portanto a AfD cresceu bastante na Europa, na Alemanha de Leste, na antiga RDA, e é aí que tem a sua base maior de apoio, e foi a partir daí que estabilizou o seu eleitorado a cerca de 13%, e pensava-se que era de facto uma grande vitória do centro alemão ter conseguido estabilizar esta força política, mas a verdade é que no último ano, desde há um pouco mais de um ano, com um discurso cada vez mais extremista por parte da AfD, e eu penso que estará ligado também, ao aumento da imigração por toda a Alemanha. De facto, os números da migração são muitíssimo altos, ter atingido, de facto, um certo limite naquilo que é a tolerância das populações europeias, que não têm a mesma tradição que a América do Norte, Canadá, Estados Unidos, em termos de integração de novas populações, e isto ter ajudado a tornar muito mais bem-sucedido este discurso, que é um discurso de nacionalismo étnico, e que põe em causa exatamente esta política de portas abertas da Alemanha e de outros países europeus em relação à migração. E eu penso que é essa a chave mais importante. Obviamente que o baixo crescimento ou o crescimento negativo da economia alemã também não ajuda, obviamente. Teresa, que réplicas é que este partido tem já na Europa e no continente europeu noutras realidades? Bom, a Alemanha é um país central da integração europeia, a Alemanha é a França, todos nós sabemos isso. Neste momento, a relação entre a Alemanha e a França, que eram designadas em tempos como um motor da integração europeia, não está a correr da melhor forma possível. Há crise na França, há crise na Alemanha, e além da questão da AfD, o que nós vemos hoje na Alemanha, a Madalena referiu um dos aspectos, é um conjunto, é um feixe de problemas que tornam a situação da Alemanha, país fundamental para a União Europeia e para liderar a União Europeia, a situação na Alemanha é muito complexa. Vimos muito recentemente aquela manifestação de tratores dos agricultores que entraram e ocuparam Berlim até ao centro de Berlim, à Praça de Brandemburgo, à Porta de Brandemburgo. E onde se viu muitas bandeiras da AfD, por exemplo. Greves nos transportes, na ferrovia, numa série de setores. Há um descontentamento generalizado em relação à imigração, como a Madalena referiu. Saiu um estudo muito recente do European Council on Foreign Relations, perguntou em vários países europeus qual era o problema fundamental para as eleições europeias e se na França ou na Dinamarca, estou-me a lembrar de dois, eram as alterações climáticas, por exemplo. Na Alemanha era a imigração, à frente de todos os outros problemas, portanto este é um problema real na Alemanha. Há as perturbações provocadas pela guerra na Ucrânia, que preocupam muito a Alemanha naturalmente, como nos preocupam a todos, mas a Alemanha está numa situação geográfica mais próxima do centro deste conflito e com uma relação com a Rússia com um certo lastro e uma certa tradição, que não foi a melhor. Há um conjunto de problemas ao qual se soma o não crescimento da economia alemã, tem logo um impacto enorme em todas as economias europeias. Por exemplo, em Portugal, é o nosso segundo ou terceiro destino das nossas exportações e há investimento alemão imenso em Portugal, como também nós todos sabemos. Portanto, há aqui um feixe de problemas na Alemanha que torna a gestão da coligação liderada pelo chanceler Scholz muito difícil e que tem repercussões na Europa, desde logo, porque, à exceção da guerra na Ucrânia, em que o chanceler
tem tido ultimamente uma posição, aliás, a Ministra dos Negócios Estrangeiros também, uma posição muito forte, importante e no bom sentido. Há aqui um conjunto de problemas que fazem com que a Alemanha não desempenhe na Europa o papel de liderança ao lado de uma França que também está em crise, como todos os dias ouvimos, o papel de liderança e de orientação que normalmente ela tem, pela sua dimensão, pela sua centralidade, pela importância da sua economia. Ora bem, isso reflete-se numa Europa que já de si está abraços, todas as democracias europeias, abraços com a ascensão muito forte e muito rápida de partidos mais ou menos idênticos ao partido à AfD alemã, e que vai ter de enfrentar daqui a 5 meses umas eleições que podem levar para o Parlamento Europeu um número enorme de deputados ligados a de eurodeputados ligados a estas forças. Portanto, tudo isto tem uma repercussão europeia. As duas guerras, a guerra da Ucrânia, que apesar de tudo mantém a Europa relativamente unida, com algumas exceções. O conflito no Médio Oriente, que divide profundamente a Europa. A crise no Mar Vermelho, com problemas de circulação de uma marinha mercante que vem da Ásia e que abastece sobretudo a Europa. Tudo isto é um feixe de problemas que não tornam a vida da Europa fácil, direi eu, neste ano que agora está a começar. Pelo contrário, vão ser muito exigentes, vão trazer muitos problemas e vão exigir, esperamos nós, dos governos democráticos europeus, respostas que têm de ser muito mais fortes do que aquelas que têm conseguido dar até agora, nomeadamente a Alemanha, se for possível. Nós vamos já voltar à Europa, vamos fazer aqui só uma ponte transatlântica para os Estados Unidos, começando aqui por um pequeno trecho sonoro do discurso de vitória de Donald Trump no Iowa no passado domingo. Well, I want to thank everybody. This has been some period of time, and most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd. Donald Trump venceu as primárias no Iowa com mais de 50% dos votos. A ideia de uma alternativa ao antigo presidente, que foi muito propagado depois do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021, parece estar a cair por terra. As primárias vão ser um passeio no parque para Donald Trump, Teresa? Não sei, eu se dissesse aquilo que eu desejo, diria que espero que não seja um passeio no parque, tendo de ser um pouco mais realista, mas queria, apesar de tudo, dizer que o Iowa, o Iowa é um pequeníssimo estado norte-americano do Midwest, profundamente conservador, fundamentalmente agrícola, e onde votaram nestas primárias pouco mais de 100 mil pessoas, votantes inscritos republicanos, que é assim que funciona o regime eleitoral, o sistema eleitoral norte-americano. Ele teve metade dos votos, mas apesar de tudo a outra metade foi irmamente distribuída entre Nikki Haley e Ron DeSantis, e ainda sobraram 8 ou 9% dos votos para aquele ultra-trumpista que agora desistiu e cujo nome eu não tive tempo ainda para fixar. Chama-se Vivek Ramaswamy, calculo que se diga assim, mas que entretanto desistiu da corrida. Nikki Haley e sobretudo ela, os votos que recebeu também traduzem um certo modelo que eu creio que se vai repercutir provavelmente noutros estados, quando acelerarem as primárias em estados verdadeiramente grandes e significativos. Os votos dela são captados nas camadas mais urbanas, mais citadinas e, sobretudo, nas camadas mais educadas, nos eleitores que têm formação universitária. É um padrão
que eu creio que se vai manter. Isso não quer dizer que Trump não consiga ser o candidato dos republicanos às eleições de 5 de novembro, vai conseguir com toda a probabilidade, mas a questão que os analistas americanos têm posto é: vai ele resolver tudo e já ficar com a sua caminhada para a convenção republicana completamente facilitada já no New Hampshire e na Carolina do Sul, ou vai ainda ter de lutar um pouco contra alguma capacidade de Nikki Haley, sobretudo ela, de captar eleitorado no New Hampshire, que é um estado muito mais aberto, muito menos conservador, muito mais desenvolvido que o Iowa, ou na Carolina do Sul, onde ela foi governadora durante, creio eu, 2 mandatos. As perspectivas dos analistas americanos não são muito otimistas, mas tudo aquilo que der luta, que der combate político a Trump, eu acho que é positivo nesta caminhada para umas eleições das quais vai depender a nossa vida, não só a vida dos americanos. Madalena, eu há pouco falei na questão do Capitólio e lembro-me perfeitamente na altura haver uma defesa acérrima por uma alternativa republicana a Donald Trump, mas a verdade é que essa ideia parece ter esfumado. Como é que chegamos a este ponto? Bom, só podemos realmente ficar espantados com a capacidade de mobilização de Donald Trump, do seu gênio político e realmente da extrema polarização que está em curso já há alguns anos na América e que, de facto, não só à esquerda como à direita, tem levado os dois partidos a procurar posições que são cada vez mais longe daquilo que era o bipartidarismo, o consenso, a razoabilidade e, portanto, Trump está a conseguir beneficiar dessa polarização. É um agente, obviamente, importante dessa polarização, mas tem um gênio político realmente extraordinário e capaz de ultrapassar tudo aquilo que nós achávamos que eram os requisitos para eleger um presidente. E essa perspectiva é, de facto, muitíssimo assustadora para os europeus, enfim, para tudo o que é a aliança ocidental, mesmo que geograficamente alguns países não sejam propriamente ocidentais, mas isto obviamente que põe em causa todo este esforço bem-sucedido da diplomacia do presidente Biden de manter junta esta comunidade de valores, digamos assim. A campanha nos Estados Unidos ainda vai decorrer durante a votação das europeias, por exemplo. Professora, de que forma é que esta campanha, os resultados nas primárias, podem depois influenciar o sentido de voto dos europeus quando forem chamados a escolher os seus representantes para a União Europeia? Eu penso que a influência de Trump na extrema-direita europeia não é muito grande, ou seja, a extrema-direita europeia tem uma matriz, enfim, anterior a Trump. Os primeiros partidos de direita radical começaram nos anos 80 na Europa, digamos assim, de forma, esta terceira geração de partidos nacionalistas começou nos anos 80, portanto é muito anterior a Trump. Obviamente que há influências e há sempre, enfim, uma imitação, de certa maneira, de tendências culturais que vêm da América na Europa, sem dúvida. Mas a direita europeia, de facto, esta que está agora a subir e a entrar perigosamente no círculo de governo em vários países da União Europeia, em alguns deles já está, como, enfim, esteve na Polónia, está na Hungria, na Eslováquia, em Itália, ganhou as eleições na Holanda, está a apoiar muitos governos no norte
nos países nórdicos. É uma direita nacionalista, obviamente, que também se alimenta do sentimento anti-imigração, que está, enfim, já falámos disso há pouco, mas que tem, enfim, um estilo, alguns deles um estilo ligeiramente parecido com o do Trump, pelo menos nos penteados, na retórica um pouco menos, mas penso que não precisa da ajuda de Trump para ter um ótimo resultado nas eleições para o Parlamento Europeu de junho, onde já se está a ver que vai fazer grandes ganhos nas urnas. A Teresa há pouco estava a falar de que... só pôr o problema ao contrário, Ivo. Totalmente, se o Trump ganhar, é que vai ser um grande impulso para a direita extrema europeia. O Orbán, o Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, quando ele ganhou da primeira vez, anunciou que ele iniciava uma nova era, finalmente, para o Ocidente, e creio que se ele não tem influência na maneira como a direita radical, a direita extrema europeia se comporta, se ele vencesse as eleições, isso teria, obviamente, algum impacto na Europa para alimentar a retórica até mais, como eu ia dizer, menos envergonhada de alguns desses partidos. Desculpa a interrupção. Não, podemos ir por aí, até porque a Teresa falou há pouco de uma questão muito importante, que era o apoio à Ucrânia, que é, no fundo, uma das colas dos vários países europeus. A vitória de Trump pode ser, de facto, uma machadada importante nesta ligação e nesta unanimidade dos europeus e dos países europeus no apoio a Kiev. Espero que não seria uma machadada terrível pelas mais variadas razões. Foi a liderança de Biden quando a Rússia invadiu a Ucrânia há 2 anos, que permitiu à Europa ver qual era o caminho, unir-se à volta desse caminho e fazer o percurso que tem feito até hoje, nem sempre perfeito, mas apesar de tudo mantendo o seu apoio à Ucrânia. Sem os Estados Unidos, o apoio militar europeu à Ucrânia é manifestamente insuficiente, e não é só porque os países, os governos ainda discutem, ainda agora na Alemanha, se devem mandar mísseis de longo alcance ou só de médio alcance, ainda não deram o salto para perceber que o que tem de fazer é armar a sério a Ucrânia sem medo de escaladas, porque a única escalada é de Vladimir Putin. Sem esse apoio, e evidentemente com Trump esse apoio começaria imediatamente a ser reduzido. Já agora os republicanos que o apoiam estão a travar 64 mil milhões de dólares para a Ucrânia, como nós sabemos. Isso teria um efeito terrível na guerra. Sem o apoio americano, eu creio que a Ucrânia não teria possibilidade de vencer. O problema da Europa não é só este debate, é que não tem capacidade da sua indústria de defesa para produzir ao ritmo necessário aquilo que a Ucrânia precisa para aguentar um conflito que já se percebeu que é de longa duração com a Rússia. E isso seria, obviamente, uma catástrofe para a União Europeia e para a Ucrânia. Não nos podemos esquecer que no primeiro mandato Trump ameaçou várias vezes que sairia da NATO e disse que a NATO era uma organização obsoleta. Disse várias vezes, e continua, aliás, a dizer, que os Estados Unidos não têm obrigação de pagar a defesa europeia
e que essa é uma realidade à qual tenciona pôr cobro. Não conseguiu no primeiro mandato, poderia conseguir no segundo, e isso deixaria a Europa numa situação, a Ucrânia e a Europa, numa situação de enorme fragilidade face àquilo que é hoje a seríssima ameaça à segurança europeia que a Rússia representa. Não vale a pena sequer lembrar, porque talvez ainda nos lembremos, que Trump não só diz que resolve a guerra da Ucrânia em 24 horas com um telefonema a Vladimir Putin, como Trump tem uma ideologia e um comportamento que não estão muito distantes de alguns autocratas conhecidos, desde Putin, que várias vezes elogiou, considerando um gênio, de resto, até ao próprio presidente norte-coreano, Kim Jong-un, que também diz que é um homem cheio de qualidades. E agora, porque não temos muito mais tempo, temos de olhar um bocadinho novamente para o Médio Oriente. O conflito que começou com o ataque do Hamas a Israel e que depois se prolongou com a resposta israelita em Gaza. Nós hoje temos uma guerra cada vez mais regional. Na semana passada, uma série de ataques no Líbano foram atribuídos a Israel. Uma coligação norte-americana e do Reino Unido tem atacado pontos importantes estratégicos dos Houthis no Mar Vermelho. O Irão teve intervenções no Paquistão. Ou seja, um dos maiores riscos apontado pelos especialistas depois do 7 de outubro foi precisamente o risco de uma guerra e de um conflito regional. Madalena, nós já estamos de facto na presença de um conflito que é verdadeiramente regional? Obviamente que há uma dimensão regional nesta fase dos conflitos do Médio Oriente. Há, de facto, uma mudança para uma terceira fase da intervenção israelita, que agora se concentra na decapitação dos proxies do Irão, do Hamas e do Hezbollah. E eu penso que essa é, de facto, digamos, o enquadramento que agora explica melhor a fase em que este conflito está, que é, de facto, a contenção do Irão nas suas diferentes facetas. Em Gaza estamos a chegar a uma terceira fase da invasão, com uma diminuição, enfim, da intensidade e alguma retirada mesmo de algumas divisões, digamos um ataque mais cirúrgico aos líderes do Hamas. No Hezbollah o esforço é o mesmo e é para a retirada das forças pró-iranianas até 50 km da fronteira com Israel e, obviamente, com os ataques aos Houthis no Mar Vermelho, é a terceira dimensão mais visível. Portanto, é de facto um conflito que tem uma dimensão regional, mas cuja, enfim, caráter cada vez mais claro tem a ver com a contenção do Irão e do seu governo, com, enfim, todo o impacto e a ambição que tem em dominar a região. Teresa, qual é que é o risco do Irão neste processo? Se o Irão deixar de atuar só através dos seus proxies, como o Hamas ou o Hezbollah, qual é o risco do Irão, de facto, entrar aqui numa ofensiva mais declarada e em nome próprio? Eu creio que não vai fazer isso. O Irão, as autoridades iranianas não são suicidas, embora mandem os seus proxies cometer atos suicidas, elas não são suicidas, têm imensos problemas internos, desde aquele que nós tendemos a esquecer-nos no meio deste caos internacional, que é a das mulheres iranianas, tem problemas económicos enormes por causa das sanções e sabe, sobretudo, que não tem força para enfrentar os Estados Unidos e sabe outra coisa ainda. Há aqui um cruzamento de vários conflitos. Há o conflito em Gaza, entre Israel e o Hamas, ou no sul do Líbano,
no norte de Israel com o Hezbollah, e o Hezbollah já manifestou várias vezes que não quer um confronto direto com Israel, certamente porque sabe que isso não era bom nem para si nem para o Líbano, mas temos outro conflito que em termos globais é o conflito entre xiitas e sunitas, por exemplo, é esse que explica em boa medida estes ataques e contra-ataques do Irão, quer no Iraque, quer no Paquistão, e temos uma realidade que é a seguinte: quer a Arábia Saudita, a maior potência económica da região do Médio Oriente, quer o Egito, quer a Jordânia, quer os Emirados, tem uma preocupação fundamental na vida, que é conter o Irão. Não querem que o Irão ganhe hegemonia no Médio Oriente. Eu diria mesmo que temem mais e que se preocupam mais com o Irão do que com Israel. Aliás, por isso é que a maior parte deles, e a Arábia Saudita disse ontem que não tirou isso de cima da mesa, já estabeleceram relações diplomáticas com Israel, e a Arábia Saudita preparava-se para o fazer, não tirou a questão de cima da mesa, e também é por isso que hoje vemos na imprensa que há uma iniciativa, não sabemos se com êxito ou sem êxito, é tudo muito, nada é muito previsível, uma iniciativa dos países árabes moderados, estes que eu citei, a Arábia Saudita, a Jordânia, o Egito, os Emirados e, naturalmente, os Estados Unidos, para tentarem uma saída para esta crise que justamente contorne a influência do Irão na sua manutenção e no seu agravamento. É assim que eu vejo as coisas. Naturalmente, há problemas gravíssimos. O que se passa no Mar Vermelho é uma ameaça direta ao abastecimento de bens e de energia ao mundo ocidental e, sobretudo, à Europa. Os Estados Unidos e o Reino Unido têm reagido, estão a reagir, e é importante que reajam, mas não querem, naturalmente, um confronto direto com o Irão, nem o Irão quer um confronto direto com os Estados Unidos, preferindo utilizar os úteis do Iémen. Temos uma situação que é volátil, que é complexa, que é uma encruzilhada, é um cruzamento de vários conflitos, mas não vejo que nesta altura haja condições para a generalização do conflito. E quando nós dizemos generalização do conflito, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer um conflito que obriga à intervenção norte-americana. É basicamente isso que estamos a dizer. Não se vê nem que o presidente Biden esteja interessado nisso, não está, e tem razões para não estar, nem que neste momento o Irão, como dizia a Madalena, está no centro disto tudo, esteja em condições ou com vontade de um conflito direto com os Estados Unidos, com os países árabes da região e com o mundo ocidental. Nós temos mesmo de terminar por aqui. Queria agradecer à Teresa e de forma muito particular à professora Madalena pela presença no nosso podcast. Muito obrigado por nos ter ouvido e até para a semana. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt.